Perguntas em aberto. Além de Crossroads, o general Boabdil marchou com seus homens implacavelmente. O vice-comandante Keren moveu-se para cima e para baixo na linha, verificando cada comandante de cada batalhão, ostensivamente cuidando de suas forças restantes. Mas, a verdade, pensou o general Boabdil, era para se distrair da perda da vice-comandante Ira. Ele soltou um suspiro e não se incomodou com isso. Se ajudava, e ele estava trabalhando. Afinal, ele marchou com seu exército por 3 dias e enviou batedores em todas as direções, exceto aquela de onde ele tinha vindo, finalmente encontrando uma das 2 forças penitentes. As marchas forçadas com apenas 3 a 5 horas de sono tinham sido difíceis, quase impossíveis, mas, finalmente, ele se viu sentado na frente de seu oponente. Estou feliz que você conseguiu vir, certamente poderíamos ter usado você em Crossroads. Boabdil disse infeliz enquanto tomava um gole da taça de vinho que lhe foi oferecida. Bem, não havia o que fazer, nós tivemos nossos próprios problemas, e pelo menos assim vocês têm alguns reforços agora, e não estávamos perdidos quando a cidade caiu. O general disse com um tom de leve repreensão. O general Boabdil mordeu a língua para conter a raiva diante das críticas de um general que era seu subalterno em experiência e comando. Em vez disso, ele manteve o sorriso tenso e as palavras curtas e profissionais. Verdade, mas agora que tenho seu exército para combinar com o meu, podemos fazer algo que não podíamos antes. O que é isso? Ele perguntou curioso. Como você vai defender Kami Miyako? O general Boabdil lançou um olhar duro para seu oponente. Eu farei isso ameaçando a própria cidade de carne. O marido da general Henri mora lá, sua irmãzinha, e todos os seus amigos moram lá. Nós marcharemos bem ao redor de sua linha, e invadiremos o reino feiticeiro com 100.000 soldados. Seu oposto empalideceu como se tivesse visto um fantasma, e um novo respeito surgiu em seu rosto. Você não é o comandante do norte por sua timidez, isso é certo. Não sou. O general Boabdil concordou, com uma expressão muito satisfeita no rosto, e seu queixo ligeiramente erguido com orgulho enquanto falava. General, posso sugerir outra coisa, disse o vice-comandante Keren enquanto se posicionava atrás do general Boabdil. Estou ouvindo. Boabdil disse hesitante enquanto gesticulava para um toco que estava servindo como uma possível cadeira. Keren sentou-se, respirou fundo, e começou. Não acredito que a general Henri responderá do jeito que você acha que ela responderá, mas mesmo que ela responda, não queremos que ela responda. Mesmo com seus amigos e familiares ameaçados? Boabdil perguntou em dúvida. Correto, porque eles não estão ameaçados mesmo se você tivesse 100 vezes o número que já tem. Keren disse hesitantemente, ele mordeu o lábio, e seus olhos dispararam ansiosamente ao redor. Ele sentiu a pressão do julgamento deles sobre ele, mas ele seguiu em frente. Essa é uma terra protegida pessoalmente por Ainzo Algon, o rei feiticeiro. Verdade, ela pode ter o impulso, mas não tem nada a temer. Se você quiser afastá-la de Kami Miyako, precisa mantê-la engajada. Podemos recuar para o leste, contanto que continuemos atacando. A impeçamos de se mover, e ela tem que lutar contra nós. Ela tem todas as vantagens sobre nós, exceto uma, que está é nossa terra, e a conhecemos melhor do que ela. Podemos atingi-la, podemos machucá-la. Ela sofreu perdas pesadas, mesmo tendo vencido, mas é uma péssima ideia. Keren disse enquanto uma sombra cobria seu rosto. Eles viram a mudança em seu comportamento, como se uma sombra negra estivesse pressionando o oficial de aparência forte, o olhar abatido. Ele pressionou ainda mais antes que pudessem perguntar o que ele queria dizer. Não importa o que possamos dizer sobre a general Henri, ela não é um monstro, mesmo que ela fique do lado deles. Podemos concordar nisso? Ele perguntou esperançoso, juntando as mãos e apoiando os antebraços nos joelhos. Sim, por quê? Boabdil perguntou enquanto um pensamento desconfortável tomava conta dele. Porque se tivermos que ver nosso povo cair nas mãos de alguém, tem que ser nas dela. Ela pode não ser um monstro, mas há monstros chegando. Recebemos as mensagens sobre Leinas queimando um batalhão inteiro vivo só porque era fácil, e eles foram burros o suficiente para tornar isso possível. Este odeia nosso país com uma paixão ardente. A rainha Draudilon está sacrificando seu próprio povo para dar a si mesma o poder de destruir muros.
Mas o pior de tudo, a guerra no oeste acabou, e você? Sabe quem isso significa que está chegando? Diga-me, a verdade. Enquanto somos apenas nós três, as histórias sobre elas são verdadeiras? E Keren perguntou, esperando contra a esperança que não fossem. Os dois generais trocaram olhares, e Boabdil falou: eles são, em sua maioria precisos, ela fez execuções bárbaras, destruiu cidades, e nos odeia mais do que qualquer demônio que já ouvi falar. Então quem você quer que se aproxime de Cami Miyako? E Keren perguntou corajosamente, ela? Uma das outras? Ou a general Henry? Por que não temos mais nada, é esse exército, e um outro no leste formado por soldados verdes que, francamente, definitivamente serão chamados de volta em breve se Dominique não estiver louco. Seteon, Feron, as fortalezas, eles não podem resistir sem reforços, e não temos mais nada. Digamos que derrotemos a general Henry, contra probabilidades impossíveis, matamos seus dragões, dispersamos suas forças, e a capturamos ou matamos, ou até mesmo digamos que façamos um milagre, e a trazemos por 6 meses. Tudo o que isso significa é que o resto daquela coalizão se aproxima de Cami Miyako, e estamos isolados no campo. Eiker cerrou os dedos com força, como se estivesse esmagando algo na palma da mão. Era um ponto ilustrativo, e seus superiores pareciam muito sérios, com os lábios ligeiramente entreabertos enquanto tentavam imaginar o cenário. O silêncio era frio como as montanhas mais altas, e os ventos daquelas grandes alturas congeladas sopravam em todos os seus corações. General Boabdil, foi uma honra e um privilégio lutar por você. Você fez melhor do que qualquer homem na história poderia ter feito, mas é hora de encarar os fatos. Mesmo se reuníssemos todos os soldados restantes em um só corpo sob a égide dos feitiços e itens mais poderosos, nossa nação, simplesmente, está acabada. Eles nos superam em número, eles nos superam em poder, seus exércitos invadem nossas terras, e se a mensagem que você recebeu sobre Neia não foi falsa, então ela irá direto para Dominique. Salve o que puder, faça seu trabalho, cumpra seu dever, envie uma mensagem para Cami Miyako, faça sua esposa implorar a Dominique para pedir paz. Se lutarmos apenas para ganhar tempo, talvez possamos salvar algo do nosso povo. O vice-comandante Eiker fez em seguida o que ninguém jamais o viu fazer desde que fez seu juramento como oficial diante dos deuses. Levantou-se, chutou o toco solto para fora do caminho, ajoelhou-se, e baixou o olhar para seu general. Eu nunca fui um homem de fé permanente nos deuses, eu coloco minha fé nas ações dos homens. Por favor, se você invadir o reino feiticeiro, todos nós morreremos, pior, morreremos por nada, e não mudaremos nada. Se você deve lutar, então deixe-nos afastar em rio enquanto tentamos seguir para o sul. Temos que parar o que está vindo de lá, ou as pedras das ruas de nossa capital ficarão manchadas de vermelho por 10.000 anos. Houve olhares longos e duros para Eiker, que não conseguiu vê-los porque não levantou o olhar, e todos ficaram em silêncio por um longo tempo. Fortaleza Alaf. Amanhã trouxe nada menos que felicidade absoluta aos 3 exércitos, e foi rapidamente decidido que todo o corpo de álcool saqueado, e outros estoques da teocracia Slane, e do rei elfo seriam abertos aos soldados comuns, criando uma celebração ainda maior do que o previsto, fogueiras feitas com os corpos dos soldados da teocracia, e de todo o equipamento que não poderia ser facilmente transportado, assolavam várias áreas em campo aberto. Soldados de muitas raças celebravam com danças e canções, e trocando cervejas, vinhos e histórias. Amizades foram forjadas nessas horas, que durariam a vida inteira. Mas ninguém festejou mais do que os elfos, instados por sua nova rainha sejam tão felizes hoje quanto foram miseráveis nos séculos anteriores. Foi uma ótima primeira ordem, e eles fizeram o melhor para cumpri-las. Este, no entanto, tinha um lugar para estar, e então, enquanto os outros comandantes bebiam entre si, ela pediu um portal para levá-la a algum lugar que ela nunca havia pensado em ter antes, para levá-la para casa. Ela passou pelo portal quando ele apareceu, e lá estava ela, novamente segurando a cabeça de seu pai, e a foice que havia tirado sua vida. Tirga a viu primeiro, e olhou para ela com real admiração em sua expressão. Ela não era a pessoa mais alta que ele já tinha visto, mas ela se portava reta,
e verdadeira, seus penetrantes olhos pretos e brancos pareciam beber tudo, seu cabelo dançava como uma cobra pendurada em preto e branco, atrás dela, ela se portava como a realeza que ela nunca pensou ser. Parada em frente ao trono, era óbvio para ele, se não para ela, que ela pertencia exatamente onde estava. Ela segurava a cabeça do odiado monarca à sua frente, uma multidão de nobres élficos que viveram por séculos, cuja única distinção como nobres era que eles tinham o azar de estar mais perto do monstro que usava suas mulheres como brinquedos, estavam observando em silenciosa contemplação. Zesti repetiu-se como havia feito antes para os outros: eu sou a filha do homem cuja cabeça eu seguro, que me fez uma princesa da família real. Ele era um monstro que arruinou todas as nossas vidas, e eu o matei. Agora eu reivindico o trono em seu lugar. O exército ao sul da fortaleza Alaf jurou lealdade a mim, e junto com nossos aliados do reino feiticeiro nós esmagamos a teocracia. Eu te dou liberdade do terror, e uma vitória contra nossos inimigos. Você agora me dará sua lealdade? Ela perguntou, mas era uma pergunta retórica. Em sua mente não havia outro resultado possível além da aceitação. No entanto, perguntas persistiam, sobre o portal que ela usará, a batalha que ela lutara, e muito mais. Todas as respostas os deixaram mudos como os mortos quando ela explicou a magia do rei feiticeiro, e como ele supervisionou, com humanos de sua antiga unidade, o resgate dos reféns. Ela contou a ele sobre sua intenção de jurar fidelidade a ele como rainha do reino dos elfos, e os desafiou a desafiar seu poder divino quando ele chegou entre eles. Kami Miyako. Não, ela também não. Dominique murmurou enquanto lia o documento fornecido pelo observador Agante. É isso mesmo, meu senhor. O agente disse com uma voz profunda e firme, a senhora Meidal da Escritura Negra, também conhecida como astróloga das 1000 milhas, tem trabalhado com a resistência. O mesmo vale para sua mãe. A facção antiguerra que tem crescido entre os artesãos se reuniu em sua própria casa. Eles são responsáveis por desfigurar sua nobre imagem, e até mesmo por espancar alguns de seus arautos em suas casas à noite. Assim como você ordenou, pedimos a ela para relatar um local que sabíamos que os inimigos estavam, e ela os relatou ausentes. E pedimos a ela para relatar uma posição que sabíamos que os inimigos não estavam, e ela relatou que eles estavam. Você consegue adivinhar há quanto tempo ela pode estar trabalhando contra nós? Dominique perguntou enquanto se jogava para trás na cadeira, deixando as mãos caírem ao lado do corpo. Ele agarrou o documento em uma mão com tanta força que era como se quisesse esmagá-lo, como se isso fosse esmagar os nomes que ele continha. Seus olhos pareciam completamente perdidos. Traídos, eles estavam vidrados com lágrimas, e ele olhou para o teto para manter suas lágrimas ali, e não deixá-las cair onde outro pudesse vê-las. Meses, semanas, é difícil dizer. Eu sugeriria a partir de sua primeira visão fracassada, mas seria mera suposição. O agente disse tranquilamente. Devemos levar as facas longas? Ele perguntou. Não. Meidal, e sua mãe, elas são diferentes. Dominique disse lentamente enquanto recuperava o controle de sua respiração, embora seu coração batesse forte no peito como se quisesse se libertar. Você quer que elas sejam poupadas? O agente perguntou com dúvida na voz. Dominique balançou a cabeça. Não, prenda-as, as duas serão enforcadas, publicamente, por traição, por causa de quem elas são, e quem elas foram. E que esse seja o destino de qualquer um que você escolher de agora em diante. Corpos pendurados no alto farão o estandarte dos traidores. Quando elas forem enforcadas, deixe seus corpos para serem picados pelos corvos, mas, faça uma coisa, não os pendure na minha rota de viagem habitual. Eu não quero vê-las eu mesmo. Meu senhor, ela ainda é uma escritura. Ele disse cautelosamente. Traga meia dúzia de vocês, ela é uma das negras, mas não é das melhores, ela simplesmente tem algumas habilidades únicas. Você pode derrubá-la se pegá-la de surpresa, ou se usar a mãe dela contra ela. Não importa como você faça isso, mas ninguém pode ter permissão para viver depois de me trair os deuses. Dominique respondeu com um súbito tom de ferro na voz, e amassou o papel em sua mão em uma bola. Ele o jogou desprezivelmente para um lado, onde ele quicou na parede, e rolou para seus pés, parando contra sua bota. Ele levantou o pé, e pisou nele,
como se quisesse colocar o par culpado sob seu calcanhar, onde eles pertenciam. Seu lábio se curvou em um rosnado furioso que sobrepôs sua dor, e mágoa pela traição de sua antiga amante, e sua filha. O agante saudou prontamente: será feito, meu senhor. Além disso, mais uma coisa: o que faremos com aqueles que propõem abertamente que busquemos a paz? Faça-os desaparecer, enforque-os em público, mas simplesmente acabe com o resto durante a noite. Dominique respondeu bruscamente: como você disse, assim será, meu senhor. Ele respondeu, fez uma saudação, e partiu. Dominique rangeu os dentes, e seus olhos brilharam de fúria. Seus punhos estavam tão apertados que deixaram seus dedos brancos. Malditos sejam todos os traidores. Ele sussurrou para o escritório vazio por horas, enquanto lágrimas de tristeza e raiva corriam de seus olhos como se para escapar de sua ira. Ele empurrou sua cadeira para trás, e caiu de joelhos, e levantou os olhos. Juntando as mãos, ele orou: deuses, há muito tempo eu os sirvo, há muito tempo eu os amei, e vocês entregaram uma nação em minhas mãos para que eu pudesse tornar seu povo forte. No entanto, agora estou diante de uma grande provação, cercado por meus inimigos internos e externos. Os inimigos incluem os membros da minha própria família, e um grande monstro, uma besta, surgiu para ameaçar todos os seus escolhidos. Por favor, conceda-me sabedoria, conceda-me força, para que eu possa enfrentar este desafio, e vê-lo até o fim. E se você achar adequado me recusar isso, então venha até nós. Venha até nós como você fez em nossa hora mais sombria quando estávamos à beira da extinção. Venha, salve seus filhos, para que não percamos tudo. Ele rezou desesperadamente, com urgência, mas somente o silêncio lhe respondeu. E Rantel. Tudo o que ela conseguia fazer era ficar boquiaberta como uma camponesa idiota que nunca tinha visto nada maior do que uma cabana e um chiqueiro. Já ouvi falar desse tipo de coisa, mas ver é outra história. Berenice disse, espantada com a variedade estonteante de produtos, muitos dos quais ela não conseguia identificar. Meu mestre é verdadeiramente supremo. Entoma disse serenamente enquanto caminhava ao lado de Berenice. De cada lado não havia apenas barracas, mas grandes edifícios com uma série de placas, e pessoas vendendo mercadorias em uma dúzia de sotaques diferentes que falavam da amplitude do comércio entre as nações mais próximas do rei feiticeiro. É isso que ele quis dizer? Berenice perguntou com uma voz cheia de admiração. O que quem quis dizer? Perguntou Entoma enquanto caminhava com uma expressão tranquila no rosto. Seu mestre, ele me disse algo sobre isso quando conversamos. Ela desviou o olhar enquanto tentava se lembrar das palavras exatas dele. Eu queria poder me lembrar exatamente, mas foi algo sobre como lugares e encruzilhadas internacionais atraem uma riqueza não apenas de bens, mas de pessoas e habilidades. Isso parece com ele. Entoma disse enquanto olhava ao redor, mais ou menos indiferente ao ambiente. Berenice pegou uma bugiganga de uma barraca, nada mais que um simples pingente, mas foi habilmente e maravilhosamente feito. O que você tem aí? Entoma perguntou. Berenice estendeu para ela. Era um coração partido de ouro com um pequeno rubi engastado como uma gota de sangue. Isso é lindo, mas eu não entendo. Por que alguém compraria algo que é inerentemente tão trágico? Um inteiro faz sentido, mas um quebrado e sangrando? Entoma pegou-o na mão e olhou para ele. Então o levantou, deixando-o balançar na intrincada corrente dourada a qual estava preso. Ela o sacudiu levemente, fazendo-o enrolar e desenrolar rapidamente entre seus rostos. Eu sei o que é isso, tem um significado por trás disso. Você realmente quer saber? Entoma perguntou. Berenice teve um lampejo momentâneo de instinto que lhe disse para dizer não, que ela não queria saber, que não havia razão para que essa pessoa lhe fizesse essa pergunta, exceto se houvesse uma razão pela qual ela fosse melhor não saber, mas, apesar de si mesma, ela assentiu: eu gostaria. Como você quiser. Entoma disse, e sacudiu o pequeno coração partido novamente. Na verdade, foi desenhado pela esposa do demônio do qual vocês todos têm tanto medo. Ela mandou fazer em Nazarick, então trouxe o desenho para cá, e deu de presente quando alguém gostou. Bem, isso é interessante, mas... Berenice olhou para ela como se quisesse perguntar mais, mas Entoma balançou a cabeça. Isso não é tudo.
Ela mandou fazer isso como um lembrete, acrescentou Toma. Ó do quê? Berenice perguntou, hesitante de repente, ela sentiu seu coração pular uma batida. Toma pegou o pequeno pingente, e forçou a forma dourada a se fechar, e então perguntou, diga-me, o que você vê? O dano ainda está lá, há uma linha irregular, e o rubi está mais perto do centro, e daí? Berenice investigou mais profundamente. Exatamente, ela fez isso para se lembrar do que aconteceu, de todas as coisas que a pessoa que ela mais amava no mundo suportou, que nunca iriam embora, nunca sarariam sem deixar cicatrizes, e que o sangue que saía de seu coração ferido nunca poderia ser desfeito, ou a ferida permanece aberta para sempre, ou é fechada, com grande dificuldade e grande força, mas mesmo que seja, bem, você mesmo disse, não disse? As cicatrizes ainda estão lá, e o sangue ainda está perdido. Toma respondeu, então retirou, e entregou uma moeda ao mercador que estava pacientemente observando a troca, mesmo que ele estivesse um pouco inquieto ao ver sua propriedade danificada pela empregada. Berenice estendeu a palma da mão, e Toma a deixou cair, ela caiu no centro, e a corrente com ela, sem fazer barulho, ela não fez nada com ela, apenas olhou. Elas começaram a andar novamente eventualmente, e a mão da cardeal fechou-se firmemente em volta da pequena bugiganga. Você disse que Scannell projetou? Ela perguntou como se quisesse se distrair. Sim. Toma respondeu sucintamente. Berenice repassou as histórias em sua cabeça, os muitos relatos que ela leu sobre tudo o que aconteceu desde muito antes da guerra começar. Ela realmente ama aquela demonia? Toma assentiu enquanto caminhavam. Berenice tentou se concentrar no mercado, mas continuou voltando para a pequena bugiganga em sua mão. Sim, mas ela não é uma demonia para os elfos. Para eles, ela é uma salvadora, um passo distante de um deus. Para seus seguidores, ela é arauto da justiça. Para sua majestade, ela é outra coisa. Ouvi dizer que ele a chamou de filha. Mas ela é muitas coisas para muitas pessoas. Se ela é uma demonia para você, bem, o que você fez com ela para torná-la uma? Toma perguntou com um encolher de ombros indiferente. Isso fez Berenice ficar em silêncio por um tempo. Podemos comer alguma coisa, então? Acho que gostaria de ir descansar. Isso foi muita coisa para assimilar. A cardeal respondeu desconfortavelmente. Como quiser. Toma disse com outro encolher de ombros indiferente. A comida é melhor em Nazarick, mas, bem, esta é sua pequena visita. Ela apontou para um pequeno café, e levou a cardeal até uma mesa ao ar livre.